turma do 9º ano, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade com o gênero textual resumo, né? Nas aulas passadas, na última aula, eu falei um pouco sobre o que era o resumo, a importância do resumo, na prática escolar. Falei da estrutura, falei dos pontos que são fundamentais para a construção de um resumo, não foi isso? E aí eu quero trazer para vocês uma breve reflexão, sobre esse tipo de texto e trazer alguns aspectos importantes que não foram mencionados na última aula, tá? Bom, o resumo, como eu falei na aula passada, nós podemos utilizar para estudar para provas, para apresentações também, não foi isso? E aí eu falei para vocês sobre duas coisinhas importantes dentro do resumo. São as ideias, Essas ideias nós podemos dividir entre ideias primárias e ideias secundárias. Nas ideias primárias, as ideias principais do texto, nós vamos ter as principais informações descritas. Essas ideias principais, elas não podem sair do texto. Quando nós reescrevermos esse texto como uma forma de resumo, essas informações elas devem ser mantidas. Enquanto as ideias secundárias, elas podem ser excluídas, Por exemplo, alguns exemplos, sobre algum aspecto que vai ser tratado dentro do texto. Quando nós falamos de definições de situações, de aspectos, quando nós estamos definindo, colocando definição sobre alguma coisa, essas definições são consideradas ideias principais, São consideradas mais especificamente como o tópico frasal, O tópico frasal eu falei para vocês na última aula que ele pode consistir na definição de algum aspecto ou então como aquela ideia que vem logo no início do parágrafo, tá certo? E as ideias secundárias são exemplos, São os exemplos que vão ser atribuídos às definições que vão ser mencionadas ao longo do texto. Por que eu falei sobre ideias, Porque eu falei o que era ideia primária e do que era ideia secundária. Porque para fazer um bom resumo, você precisa saber a distinção entre cada uma e saber mesclar também a utilização. Por quê? Porque no resumo nós vamos utilizar as ideias primárias, vamos excluir as ideias secundárias, mas não vamos excluir todas essas ideias. O importante de fazer um bom resumo é saber colocar as ideias principais e colocar as ideias secundárias necessárias para anexar com essas ideias primárias, tá certo? E aí nós vamos fazer essa mescla de informações e produzir um texto legal, Um texto conciso. Lembra que eu falei sobre concisão, Falei também sobre impessoalidade. O texto ele tem que ser impessoal, o texto ele tem que ser conciso e o texto ele tem que ser fiel, Nós temos que trazer a fidelidade da opinião, da ideia do autor para o resumo. Porque o resumo ele consiste somente na sintetização das informações, Em diminuir aquelas informações para que fique de uma forma mais clara para o leitor, tá certo? Então, quando eu tenho um texto conciso, é quando eu tenho essa mescla entre ideias principais e ideias secundárias, A impessoalidade é quando eu não coloco a minha opinião dentro do texto e se eu não colocar a minha opinião dentro do texto, eu vou estar sendo fiel com a descrição das informações, tá certo? Então, eu coloquei aqui também outros pontos importantes que não foram mencionados, mas que vão agregar a essas informações que eu já falei, tá certo? Por exemplo, o resumo ele pode ser um resumo informativo, que vai trazer apenas algumas informações, mas ele também pode ser um resumo crítico. E quando eu falo de resumo crítico, eu estou falando de um outro gênero textual, que é a resenha, tá certo? A resenha é um resumo, mas é um resumo em que ele não é impessoal e também não é fiel. Por quê? Porque a resenha, o resumo crítico, ele vai trazer a ideia da pessoa que está escrevendo o resumo, tá certo? Ele vai ler um texto, ele vai ver a opinião do autor
Ele vai falar sobre a opinião do autor, mas ele também vai falar sobre a opinião dele. Ele vai dizer o que ele pensa, se ele acha que o autor está correto, se ele acha que não, ou ele pode agregar mais informações. Por isso que o resumo crítico é a tão chamada resenha, né? Um outro tipo de texto. E aí nós podemos produzir esse resumo de diversas formas, né? Nós podemos escrever apenas um texto simples, né? Com a estrutura narrativa, né? Com um parágrafo direitinho, né? 3 parágrafos, introdução, desenvolvimento, conclusão, bem sintetizado, né? A partir de um outro texto mais longo, mas também nós podemos fazer um resumo esquemático. O que seria esse resumo esquemático, né? Eu vou apresentar um resumo esquemático para vocês exatamente agora. Tudo isso que eu fiz aqui no quadro é um tipo de resumo. É um resumo esquemático, né? Através de esquema, o jogo de palavras soltas que vão se relacionando, tá? Eu posso colocar todas essas informações aqui como um mapa conceitual, né? Eu posso descrever esse tipo de texto como um mapa conceitual. Por quê? Porque eu coloquei uma ideia central, que é a palavra resumo, é o tema da aula de hoje, né? O tema do texto, porque isso aqui é um texto, tá? E aí eu fui colocando, ó, jogando várias informações, tá? Relacionadas a esse tema. E aí eu coloquei informações hierarquizadas, né? Que uma vem abaixo da outra. E aí eu tenho um mapa conceitual. Se essas informações fossem palavras aleatórias, mas que também tivessem essa relação com o resumo, eu teria um mapa mental, né? Que são 2 tipos de texto que atualmente os adolescentes usam muito, né? Para estudar, para fazer fichas de estudo mesmo, tá certo? Então é isso, pessoal. Os tipos de texto, né? O tipo esquemático que eu falei agora e o simples são o texto simples mesmo, né? Que nós lemos e fizemos aquela estrutura bem básica mesmo, tá certo? A nossa atividade de hoje é da página 6 a 8. Dentro dessa proposta, vai ter uma apresentação de um texto que vocês vão resumir a partir do tipo de resumo que vai estar mencionado lá, tá certo? Então prestem atenção no tipo de resumo, nas ideias principais e secundárias, sejam concisos, né, nessa relação entre tipos de ideias. E é isso, resolva essas atividades e até a próxima aula.